Neemias capítulo 2, versos 1 ao 8. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou, misericórdia. Está aqui no telão já, põe no telão para o pessoal acompanhar, por favor. Neemias capítulo 2, verso 1 ao 8 diz assim: No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho do rei, levei ao rei. Aqui é Neemias falando na primeira pessoa. Nunca antes eu tinha estado na presença do rei triste. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Você está doente? Essa tristeza só pode ser do seu coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo? O rei disse: o que você gostaria de pedir? Então eu orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do seu agrado, rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a sua viagem? Quando você vai voltar? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei: se ainda assim for do teu agrado, rei, me dê cartas aos governantes dos Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidade que fica junto ao templo, no muro da cidade e na residência que eu irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu todos os meus pedidos. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar, que o Senhor venha falar grandemente aos nossos corações através desta palavra, Deus. Me usa, Senhor, como inspiração e ferramenta para o teu povo, e que todos nós possamos sair daqui alimentados pela tua santa e gloriosa palavra, em nome de Jesus, e todos digam amém, amém. Essa palavra, irmãos, é uma palavra que me chamou muito a atenção nessa semana. Eu confesso que quando Deus começou a falar sobre reforma, eu fiquei, mas Deus, eu falei de construção a semana passada, eu vou falar de reforma hoje, a coisa não parece um pouco redundante? E aí o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração que construção é uma coisa, reforma é outra coisa totalmente diferente. E na nossa vida nós precisamos entender os ciclos, as etapas. Então você vai passar primeiro pela etapa da construção. Há 17 anos atrás eu estava construindo a minha família. E no meio do caminho da construção surgiram alguns percalços, algumas dificuldades, algumas lutas. E no meio do caminho me deu vontade de desistir, eu confesso para vocês. Eu olhei e eu falei assim: Deus, será que esse negócio vai dar certo? Eu não aguento mais, a coisa não está boa. A minha vontade era de desistir. Eu confesso para vocês que eu não tinha o entendimento e a sabedoria que eu tenho hoje, porque se eu tivesse o conhecimento e a sabedoria que eu tenho hoje, eu confesso para vocês que eu não iria passar pelos problemas e dificuldades que eu passei lá atrás. É como se fosse mais ou menos assim: pessoas inteligentes, elas precisam cair no buraco e arrumar um jeito de sair do buraco, mas pessoas sábias não caem em buracos, elas desviam dos buracos. Então, se eu fosse uma pessoa sábia naquela época, eu não teria caído na cilada, das nuances, dos dilemas do casamento, eu saberia resolver de uma forma melhor. Mas como ninguém nasce grande, ninguém nasce com sabedoria, a gente precisa construir a nossa sabedoria de acordo com a palavra de Deus. Eu comecei ali a construir minha família naquela época, e no meio do caminho, por falta de entendimento, a gente começou a perecer. É bem claro, irmãos, que a vida funciona mais ou menos assim. Vamos conjecturar e entender que a vida tem 3 etapas. A primeira etapa é a etapa da construção. Nós estamos sempre construindo alguma coisa. A segunda etapa é o processo, que nós vamos chamar hoje aqui de reforma ou de reconstrução. Então, quando as coisas não estão dando certo, a gente precisa entender a etapa que a gente está e recalcular a nossa rota. Por quê? Nós temos um destino profético. Deus queria usar a minha família para iniciar um projeto relevante em prol do reino de Deus. Para quem não sabe, esse final de semana nós estávamos em Balneário de Camboriú e eu fui ministrar um treinamento para voluntários da Reino Church, do pastor Eduardo Reis. Nós chegamos naquele lugar, deixa eu contar um pouquinho da nossa peregrinação. Nós saímos daqui na sexta-feira, 6 horas da manhã, aqui da frente da igreja. Daqui para Balneário é mais ou menos 8 horas de viagem. E o cálculo era a gente chegar lá 4 horas da tarde, ir para o hotel, tomar um banho, descansar e às 19 horas começar
a nossa ministração sem horário para acabar. Presta atenção no que eu estou te falando. Nós pegamos trânsito em 3 pontos da estrada, chegamos lá às 18h30 e o evento iria começar às 19h. Então a gente precisava passar o som, a gente correu lá para passar o som, o rapaz virou e falou: pastor, infelizmente não vai dar tempo, vocês vão ter que se trocar por aqui. Eu falei: tá bom, tudo bem, a gente está todo amassado da viagem, mas a gente se troca por aqui e já faz o que tem que ser feito. Aí o pastor chegou e falou o seguinte: não, de jeito nenhum, vai para o hotel, o jantar está preparado, vai lá, janta, toma um banho, se troca e vem tranquilo que eu seguro o povo. Nesse meio tempo, enquanto nós fomos para o hotel se arrumar e jantar, o pastor ele disse que ele fez uma oração e ele falou para mim o seguinte, ele falou: amigo, eu não sei o que está acontecendo, mas o Espírito que está com vocês já está aqui na igreja, porque eu nunca vi o povo queimar tanto como está queimando por Jesus aqui. E aí, na hora que nós chegamos lá, ele me deu um abraço, ele precisou sair, queria gravar uma live, e ele falou assim: a igreja é tua, cuida aí, está tudo com você. E aí o louvor subiu, começou a adorar, o louvor chegou ali, só Jesus na causa, foi com tudo. E o povo estava ali assim, um ou outro levantava a mão, um ou outro adorava, aquela coisa fria e tal. E eu falei: gente, tô nem aí pro povo, eu quero é adorar. E eu tava lá pulando com a pastora Vanessa, com as meninas, e o louvor queimando tudo, aquela coisa maravilhosa. Aí daí o povo começou a se contagiar, mas ainda assim não foi aquela coisa. E o louvor tava bom demais. Aí eu subi, pastor Vitor, né, do jeito de ser. Falei: gente, vocês ficam me olhando que nem essas múmias mortas aí, não vai acontecer nada aqui. Eu vou vir aqui, vocês vão ficar do mesmo jeito, e eu não vim aqui para perder o meu tempo. Eu vim aqui por 2 motivos. O primeiro motivo, treinar voluntários de excelência para o reino. E o segundo motivo que eu cheguei aqui é para a gente adorar. Então, para falar de voluntariado, a primeira coisa que eu vou falar, você precisa entender a sua identidade. Você que quer servir no reino de Deus, você tem que entender que antes de você servir no reino de Deus, você tem que ser um adorador. E não um adorador mais ou menos, um adorador de verdade, de excelência, que adora a Deus em espírito e em verdade. Aí eu comecei a falar aquilo, o povo já começou a ficar assustado. Aí eu fui, né, continuei e tal, do meu jeitinho assim, carinhoso, e o povo começou a entender. Na hora que eu terminei a minha palestra, o louvor subiu, o povo estava ali, por livre e espontânea pressão, adorando. Mas adoraram. Saímos de lá, era quase 11 horas da noite, o povo fritando. Aí não queria mais ir embora. Gente, na verdade, quando eu saí de lá, o pastor virou comigo, me abraçou e falou assim: meu amigo, que negócio é esse que vocês têm? O povo falando assim: gente, que entusiasmo, de onde vocês é? O China, vamos! Na bateria, o povo doido com ele já. Tanto é que o pastor ficou tão doido que foi lá profetizar sobre a vida dele. Não sei se vocês viram o vídeo, mas o irmão estava destruindo. O povo estava voando, todos, gente. Citei o China aqui, mas serve para todos. O povo estava voando lá. Aí terminou, a gente foi lá comer alguma coisa com o pastor, e o pastor falou assim: eu nunca vi minha igreja desse jeito. Deixa eu te falar uma coisa, aqui no sul, o povo é muito frio. O povo é frio, o povo do sul é frio. Se demorar muito o culto, eles levantam e vão embora. Eles não gostam de ficar pulando. Cara, isso aqui que vocês estão fazendo é um negócio muito louco, eu nunca vi. O que você fez? Eu falei: chamei eles de múmia. Ué, foi o que eu fiz, né? Falei: vocês vão ficar me olhando que nem uma múmia, gente? Vamos, vamos, em nome de Jesus. Vocês não precisam de animador, não. Você lembra daquele culto que eu estava bravo? Quem lembra desse culto que a gente escutou de pé? Vocês não precisam de animador de palco, não, gente. Em nome de Jesus, vamos adorar. Vocês não precisam do pastor, não precisam do louvor e tal. E o povo entendeu a mensagem. Saíram de lá queimando. Quando foi no outro dia bem cedo, o pastor não dormiu, ele não dormiu. 8 horas da manhã ele falou: irmão, eu não dormi ainda. O negócio aqui está quente, está bom demais. O povo ficou conversando. Aí quando foi no outro dia, a gente começou 4 horas da tarde. Na hora que a gente chegou lá, aí o povo já estava queimando, irmão. O louvor já subiu e o povo já começou a adorar. E foi aquele movimento maravilhoso. Aí eu fiz um treinamento intensivaço assim. Começamos às 4, saímos de lá, acho que era quase 11 horas da noite. No final do treinamento, o povo não queria mais parar de pular, de tanto que estava adorando. E aí Deus apontou para uma menina. Não sei nem quem é, irmão. Só que Deus acendeu uma luz assim, ó, pum. Eu só falei a ela: minha filha, eu não sei o que você pediu para Deus, mas Deus mandou te falar que você vai ser incendiária dessa igreja. A menina saiu pulando lá, veio, caiu no chão, rodou, girou, foi o manto todo lá. Aí eu sei que terminou o culto, irmão, os voluntários fritando, queimando por Jesus, aquela alegria, aquela adoração. O pastor me mandou uma mensagem hoje de manhã praticamente chorando, falou: amigo, não esquece de mim não, quando você consegue voltar aqui de novo? Acho que eu vou mandar um povo aí para fazer um estágio com você e tal. Eu falei: manda o dia que o povo estiver queimando, senão eu vou passar vergonha, né? Mas não vou passar vergonha não, em nome de Jesus.
E aí ele ficou super empolgado com a gente e tal. E aí eu lembro que no final do treinamento eu estava assim sentadinho, né, no canto, e só contemplando, cara, nosso louvor ali arrebentando, coisa mais linda de Jesus. Sabe aquela sensação de dever cumprido? Aí Deus falou assim para mim: filho, se prepara, porque vocês vão se tornar os grandes reformadores dessa geração. Aí eu falei: Deus, que forte isso, nossa. E eu comecei a lembrar da minha trajetória, sabe, da minha vida. Lá no meio do caminho, lá atrás, quando eu comecei a construir meu casamento, nós tivemos uma série de problemas, e eu quase desisti, irmãos. 2 vezes, quase desisti, de verdade. Sabe, teve uma vez que o negócio estava tão ruim, que eu procurei o advogado e falei: irmão, divide aí os nossos bens aí, eu acho melhor cada um partir para o seu lado. Estava ruim o negócio. E aí Deus, ele ficou em silêncio comigo. Eu lembrei de Abraão e Ló. A nossa desobediência faz Deus ficar em silêncio. Quando a gente começa a fazer o que é contrário à vontade de Deus, Deus fica em silêncio, Ele não fala nada. Você fica esperando que Deus te dê uma resposta positiva ou negativa, e Deus fala assim: filho, o caminho correto é esse. Você quer fazer algo diferente? Faça a tua vontade. Porque infelizmente a gente tem um livre-arbítrio. E eu falei aqui a semana passada, Deus, ele tem um lápis na mão que ele já escreveu o seu destino profético. Não é que já está determinado, mas ele já escreveu porque ele consegue enxergar o seu futuro. Mas nós temos uma borracha chamada livre-arbítrio, que a gente consegue estragar tudo aquilo de bom que Deus escreve pra gente. A gente fica com os nossos mimimi, com as nossas conversinhas fiadas, e a gente consegue estragar o que Deus quer fazer de bom nas nossas vidas. Então, quando chegou no meio do caminho ali, eu não entendi que era o tempo de reformular. E aí eu queria desistir. Eu queria demolir e construir de novo. Esse é o mal de muitas pessoas. Quando passa por um problema, ela olha, ela não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, e ela quer apagar a história, ela quer demolir a casa que ela construiu e começar tudo de novo. Sabe por quê? Porque é mais cômodo. Nós, seres humanos, psicologicamente dizendo, a gente tem facilidade de construir e dificuldade em reconstruir. A gente tem muita facilidade para construir coisas, mas temos muitas dificuldades para reformular. Sabe por quê? Porque a gente não traz consciência do nosso estado atual. Muitas vezes a gente não consegue trazer consciência de quem nós somos. Por exemplo, eu sou um pastor. Eu, como pastor, a minha vida tem que ser exemplar em todas as áreas. Eu não posso falhar em nenhuma área. Sabe por quê? Porque tudo que eu estou construindo, se eu começar a colocar tijolo errado agora, primeiro eu vou queimar meu filme com Deus, que Deus vai falar: filho, eu te confiei em algo tão grande e você está começando a me decepcionar. Deus, ele vai entrar em silêncio comigo. E segundo, se eu começar a fazer algo errado aqui, nós temos aqui centenas de pessoas. Hoje, se eu não me engano, a gente está chegando em 500 e poucos membros. São 500 pessoas que estão olhando para a minha vida. Então, se eu fizer alguma coisa errada, os irmãos vão começar a fazer coisa errada também. Por quê? Porque a mesma unção que a gente respeita é a unção que a gente atrai. Então eu preciso vigiar para ter uma vida no altar, para ter uma vida exemplar. Sabe por quê? Porque a nossa vida é como se fosse um Big Brother da vida real. Existem câmeras do mundo espiritual filmando você a todo momento, 24 horas por dia, olhando para tudo que você faz. E não tem como se esconder dessa câmera do mundo espiritual, porque Deus está olhando para você em todos os lugares. Por onde você vai, tem uma câmera te vigiando. Aí tem uma câmera do mundo espiritual maligno e tem uma câmera do mundo espiritual benigno. O Espírito Santo está olhando para tudo que você faz, e Satanás também está olhando para tudo que você faz. E aí eu comecei a entender um pouquinho desse processo. Por falar em processo, ontem nós fomos dar uma volta na orla, aí nós saímos com um grupo de louvor caminhando. A gente não falou para ninguém que a gente era crente. A gente não falou para ninguém que a gente era uma igreja. E por onde a gente passava, o pessoal falava assim: de que igreja vocês são? Estava escrito na testa, crente? Não, mas a alegria do Senhor por onde passa contagia outras pessoas. E aí a gente estava caminhando na orla tal, e aí chegou uma parte que tinha uma reforma, e a maré estava subindo. E os meninos: não, vamos pela praia. E não dava mais para sair, né, para ir pelo calçadão. Então a gente já tinha caminhado ali uns 500 metros. Só que quando a gente chegou lá na frente, não dava para passar, porque a maré veio muito forte. A gente estava com o equipamento na mão, câmera fotográfica, celular, tudo. Quando a água bateu, molhou aqui na nossa perna, a gente teve que recalcular. E os meninos falaram assim: pastor, não vamos voltar, faz parte do processo, vamos para frente. E calma. Aí ali eu comecei a ministrar a vida deles. Realmente, a gente precisa avançar, porém tem hora que a gente precisa recalcular a rota. Então eu acho que aqui o momento é mais prudente, ao invés da gente avançar, porque se a gente avança ali, a gente ia ter sequelas lá na frente. A gente poderia ter perdido um equipamento, alguma coisa assim, alguém se machucado.
E aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos recalcular a rota. É hora de reformular. A gente vai dar um passo para trás, para depois dar 2, 3 passos adiante. Então eu quero que você entenda uma coisa, tem hora na tua vida que você tem que parar, pensar para avançar. Mas tem hora que você tem que parar, pensar, voltar atrás, recalcular a rota e voltar por um caminho mais seguro para você e para a tua família. Então olha só, tem horas na nossa vida, a primeira etapa é a etapa da construção, depois vem a etapa da reforma, e quando você queima etapas na sua vida, você acaba perdendo um tempo muito grande, porque se eu começo a construir aqui, e lá na frente eu cheguei aqui no meio, o meu destino é lá, aqui no meio eu não entendi que era o tempo da reforma, e aí eu destruo aquilo que eu construí, simplesmente eu vou voltar pro começo. Então tem muito casal que fala assim, já está aqui no tempo da reforma, e aí fica, não, eu não quero mais, não vai dar mais certo e tal, aí volta para cá, presta atenção, aí casa de novo com outra pessoa, aí vem para a reforma, faz parte, chega aqui na reforma com outra pessoa, não quero mais, volta para cá de novo, e fica assim, lembra alguma coisa? O povo parece rodando em círculo, nunca avança, nunca avança, nunca avança. Eu aprendi isso da pior maneira possível, eu aprendi na marra, e eu entendi que eu precisava reformular meu casamento para eu chegar no meu destino profético, e não simplesmente desistir dele e voltar para trás. Então quando eu volto para trás, eu volto para o tempo da reforma, chego no tempo da reforma, volto para trás de novo, vou e volto, e nunca chego lá onde tem que chegar. Aí nisso, irmãos, eu acabo virando uma marionete de Satanás, porque ele faz o que ele quer comigo. E aí eu fico preocupado porque ao invés de a gente olhar para a salvação, olhar para o mundo espiritual, a gente está preso na nossa carnalidade. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim, é tempo de reformar a sua vida. Fala isso para ela em nome de Jesus. Olha só, vamos aprender um pouquinho com a história de Neemias. Neemias ele fazia parte de uma geração de descendentes que foram levados da Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Para quem não sabe, o povo judeu pereceu por falta de conhecimento, por desobediência. A Babilônia foi lá, tomou a força, pegou os jovens mais inteligentes. Esses mais inteligentes serviam ao rei lá na Babilônia. Mas aí depois de um tempo teve a queda do Império Babilônico, que eles foram tomados pelo exército assírio, e Neemias aparece com mais notoriedade na história bíblica. Então quando Neemias vai para a Síria, ele começa a servir o rei. Na corte persa, Neemias possuía um cargo de grande responsabilidade. Ele era o copeiro do rei. Para quem não sabe, o copeiro do rei era responsável por 2 coisas: provar o alimento e a bebida do rei. Ou seja, o rei não comia e nem bebia se o copeiro não experimentasse antes. Para quê? Para que não viesse a comida envenenada e ele morresse. Então tinha ali um copeiro que tomava todo o cuidado para experimentar a comida antes do rei comer. Isso fazia de Neemias um membro da corte real. Neemias ele era muito próximo do rei assírio. Agora, olha só, o trabalho de Neemias, além de escolher, ele tinha também ali uma proximidade grande, e isso tornava ele um cara íntimo do rei, a ponto do rei olhar no rosto dele e entender que ele estava triste. Olha a grande lição que a gente já tira desse texto. Neemias era um servo excelente, que servia com alegria no coração. Neemias não era um chorão, que chegava ali, eu vou tentar pedir algo para o rei, eu vou chegar chorando, desesperado. Não, ele estava triste por um fato real. E o rei reconheceu a tristeza nele porque ele sempre tinha alegria no coração. Ele servia com excelência. Aí quando o rei olha para Neemias, olha para ele e fala assim: filho, por que você está triste? Irmãos, nota uma coisa, Neemias ele foi extremamente inteligente, sábio e estrategista. Ele soube se apresentar diante de uma autoridade. Ele soube o que falar no tempo certo. E ele aproveitou do planejamento. Olha só, Neemias não chegou na frente do rei para ficar lamentando a vida. Rei, sabe o que é? Destruíram a minha cidade, sabe? Rei, destruíram a minha cidade. O que eu posso fazer para te ajudar? Me libera. Quanto tempo? Tanto tempo. Olha só, ele sabia responder a coisa assim na lata. O rei, beleza, te libero. Nesse tempo eu te libero, pode ir. Rei, tem como você conseguir uma assinatura aí de um decreto para eu poder passar nas fronteiras? Tem, filho. Posso te pedir mais uma coisa? Pode, preciso de material de construção. Tudo que ele quis, ele conseguiu através de uma conversa. Uma boa conversa pode mudar a sua vida.
Quando o rei percebe a tristeza dele, olha só o que o texto diz, que Neemias nunca tinha se apresentado, no verso 1, Neemias nunca tinha se apresentado triste diante do rei. Agora, por que Neemias larga tudo do bom e do melhor? Ele tinha tudo do bom e do melhor onde ele estava. Comia bem, sim ou não? Bebia bem, morava no palácio real, era um dos servos do rei que tinha mais intimidade com o rei, mas ele decide largar tudo para ir reconstruir uma cidade que estava destruída. Por que ele fez isso? Qual foi a motivação do coração de Neemias? Eu vou perguntar uma coisa para você: qual é a sua motivação em estar aqui nessa noite? Qual é a sua motivação de sair da tua casa no dia das mães e vir aqui para a igreja? É porque é legal, pastor, motivação errada. Porque o senhor tem uma palavra boa, motivação errada. Porque o louvor é bom, motivação errada. A sua motivação, o seu foco deve estar em Jesus. A tua motivação deve estar em fazer a diferença, de ser reformado para reformar a vida de outras pessoas. Deus, isso arde muito no meu coração, porque Deus tem confirmado sempre no meu coração. Nós estamos prestes de viver um avivamento extraordinário, mas Deus só vai derramar avivamento quando nós estivermos reformados, transformados, curados. Para que eu tenho que estar curado, pastor? Para curar outras pessoas. Se eu não tiver curado, não tem avivamento, porque avivamento não é movimento pentecostal. Avivamento não é oba-oba na igreja, não é pula-pula, não é rodar. Avivamento não é isso, avivamento é transformação de vidas. É Deus pegar pessoas comuns, pessoas simples, transformar em pessoas relevantes para a sociedade. O que é uma pessoa relevante? É uma pessoa que aprendeu a reformar a sua própria vida, que passou pelo processo e hoje pode falar como autoridade sobre a vida de outras pessoas. É uma pessoa que venceu a crise no casamento e hoje consegue ajudar outras pessoas. É uma pessoa que venceu a crise financeira e hoje consegue dar um caminho para outras pessoas. É uma pessoa que venceu a depressão e hoje consegue ajudar outras pessoas a vencer a depressão. É uma pessoa que já venceu a ansiedade, excesso de futuro, e consegue dar um caminho para as outras pessoas se libertarem da depressão. Então a gente precisa primeiro reformular a nossa vida. A gente fala: quero servir a Deus, quero ser relevante, quero ter um ministério, quero ter um casamento, quero ter não sei o que. Irmão, tu não aprendeu nem a construir. Aí vai construir, porque Deus vai permitir que você construa e que você reformule. São duas etapas. Construiu, Deus vai permitir. Deus me permitiu construir minha família, Deus me permitiu construir a igreja, Deus me permitiu construir a minha empresa e muitas outras coisas. A gente constrói relacionamentos, a gente está construindo a todo momento alguma coisa. Mas chega um determinado momento que o relacionamento arranha. Com amigo é assim ou não é? Seu amigão de infância, sua amigona, em determinado momento vocês não conseguem se entender por algum motivo. Aí você tem duas opções: demolir aquele relacionamento, substituir aquela pessoa da sua vida e começar um relacionamento com outros amigos, esquecendo tudo de bom que aquela pessoa fez por você. Ou você vai reformular a sua vida. Você vai falar: amigo, vem cá, nosso relacionamento não está legal não, vamos reconstruir isso aí em nome de Jesus? Vamos continuar juntos, vamos servir juntos? Então é chegado o tempo, em nome de Jesus, da gente começar a reformar as nossas próprias vidas. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala de novo para ela: vamos reformar a nossa vida hoje em nome de Jesus. Neemias, ele fez isso, irmãos, com a motivação certa. A motivação de Neemias, todo mundo entende essa história como apenas uma reformulação física. Irmãos, pensa um pouquinho mais além. Esse povo que Neemias foi reconstruir os muros, na verdade os muros ali representam a vida espiritual. Um povo que estava longe da intimidade com Deus, um povo que estava disperso da presença de Deus. Reformular a cidade foi um pretexto de Deus para que ele tivesse um novo relacionamento de intimidade com o povo. Reconstruir o templo, porque o templo de Jerusalém era o lugar onde o povo ia, era o ambiente profético onde o povo ia para adorar a Deus. Sem aquele ambiente o povo ficava disperso, cada um na sua casa, fazendo reuniãozinha e tal. E aí Neemias sente no coração de reconstruir algo que ia muito além da nossa visão física. Então às vezes a gente está olhando para dentro de nós e está achando que a gente só está reconstruindo algo para nós. Sabe aquele sentimento egoísta de que tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu? Irmãos, Deus ele quer reformular a tua vida para que você possa ser usado para reformular a vida de outras pessoas.
Deus ele vai te dar a oportunidade de salvar seu casamento, não é porque tu é mais bonitinho que o outro, não. É porque você pode ser uma pessoa, um casal, que vai reformular vários e vários casamentos através do seu testemunho. Deus está deixando você reformular a tua empresa porque Ele quer te usar nessa área como autoridade. Entenda isso em nome de Jesus. Agora, o mais interessante de tudo isso foi o seguinte: quando Deus está no negócio, irmão, as coisas acontecem de forma acelerada, é rápido. A obra que Neemias fez, ele fez em 52 dias, repita comigo, 52 dias. Humanamente dizendo, naturalmente dizendo, impossível reconstruir uma cidade como Jerusalém em 52 dias. Impossível. Por que impossível, pastor? Estudos científicos e estatísticas dizem que se essa obra de Jerusalém fosse feita hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, com todo o maquinário que a gente tem disponível na nossa geração, entenda só, a gente está falando de uma obra de 2000 anos atrás, com mão de obra assim, braçal mesmo, não tinha apoio de máquina nenhuma. Se essa obra fosse feita hoje, ela duraria 2 anos. Agora, como Neemias conseguiu fazer uma obra que, se nós tivéssemos todos os equipamentos, nós faríamos em 2 anos, ele conseguiu fazer com mão de obra braçal, voluntária, gratuita, em 52 dias. Sabe por que ele conseguiu aquilo? Repita comigo: porque Deus estava com ele. Ele só conseguiu reconstruir Jerusalém porque ele tinha a convicção de que Deus estava com ele. Ele não fez aquilo de qualquer jeito, irmãos. Ele foi lá fazer uma reforma porque ele tinha convicção de que Deus estava com ele. Agora, eu estou falando de um assunto aqui, a qual eu sou um especialista. Eu sou especialista em reformas. Para quem não sabe, fui, não sei nem dizer mais o que é, acho que fui, né? Empresário no ramo da construção civil durante 13 anos. Só que eu aprendi a trabalhar com excelência. Para mim, fazer coisa de qualquer jeito não presta. E ontem eu recebi um elogio público de um pastor extremamente conhecido, ministério de mais de 15 anos, conhecido no Brasil inteiro. Eu recebi um elogio público porque eu tive a oportunidade de reformar a primeira igreja dele aqui em Alphaville, em São Paulo. E ele chegou assim, publicamente, e falou assim: olha, o pastor Vitor, tudo tem acontecido na vida dele porque ele tem o espírito da excelência sobre a vida dele. Quando ele foi reformar lá o meu galpão, ele não precisava estar lá, ele tinha os funcionários dele. O papel dele qual que era? Fazer a gestão da obra. Todos os dias eu passava na obra para ver como estava. Para você ter uma ideia, o teto deles era um teto de isopor, cheio de furinho. Então nós precisamos pintar o teto, porque ele queria deixar o teto preto. Quando nós pintamos o teto, ficou cheio de furinho e ficou marcando os pontinhos brancos. Então a gente olhava por baixo, olhava de longe, legal, mas olhava por baixo, via parecendo um céu estrelado. Ficou feio. E aí ele falou assim para mim: o que eu faço, amigo? Eu falei: você tem 2 opções agora. Ou você pega esse forro inteiro, arranca e faz um forro novo e pinta de preto, ou a gente vai ter que tirar placa por placa para pintar. Ele: não, isso dá muito trabalho. Eu falei: vamos fazer o seguinte, pastor, 2 dias eu resolvo isso para você. Ele falou: então tá bom, tá na tua mão. Eu peguei os pintores, os meus funcionários, pedi para tirar placa por placa, colocar no chão, pintar no chão e depois instalar de volta. Demorou mais 3 dias, mas em 3 dias o serviço ficou em excelência total. Aí presta atenção o que aconteceu. 2 anos depois, esse homem pega publicamente e fala assim: o espírito que está sobre a vida dele é um espírito de excelência, porque ele fez a minha obra assim, assim e assim. E olha que gostoso a gente receber um elogio público. Agora imagina se eu tivesse feito de qualquer jeito: não dá para resolver não. Aí iria outro lá no meu lugar e resolvia o problema. Ele ia falar: eu nem estaria lá, ele nem teria me convidado, porque o convite dele surgiu daquela obra. Depois ele viu que a Evo cresceu, se movimentou, e aí só corroborou para ele convidar a Evo para participar. Olha, irmãos, é muito difícil hoje em dia a gente pegar, entregar o microfone na mão de um pastor que não é o pastor da tua igreja e falar assim: a igreja é tua, o que você falar e fizer está falado. Se ele não tivesse confiança, você acha que ele ia fazer isso? Ia sair para gravar uma live, deixar o microfone, o povo que ele cuida, as ovelhas dele na minha mão, para ensinar como é que se faz um voluntariado com excelência? Então nós precisamos gerar esse espírito de excelência dentro do nosso coração. Era isso que Neemias tinha na vida dele. Então fazer uma reforma, irmãos, é mais ou menos assim, tem muita gente no Brasil, aqui no Brasil, que não entende o tempo certo de reformar. Vamos levar isso para o âmbito da construção civil. Uma pintura natural, normalmente a gente tem que refazer essa pintura. Se for uma casa que tem muita criança, a criança suja, 2 anos você tem que fazer a repintura da sua casa.
Se for uma casa que não tem criança, 4 anos, vamos supor, 3, 4 anos, para você fazer uma repintura e não dar muito retrabalho. Mas as pessoas não têm o costume de reformar, as pessoas preferem construir, eu não tenho o costume de reformar. Então é mais ou menos assim, deixa estragar, deixa rachar, deixa dar bolha, deixa dar mofo, deixa sujar, deixa arrebentar tudo. Aí depois eu chamo uma empresa para fazer a reforma. Só que aí na hora que a empresa vai fazer essa reforma custa muito mais caro. Porque aí não é só o trabalho da repintura, é um tratamento das paredes para você fazer a pintura. Vai pegando isso para a sua vida em nome de Jesus. Aí lá na frente você tem que fazer todo um retrabalho. Não precisava desse retrabalho se você parasse e reformulasse de tempos em tempos. Se você trouxesse consciência da sua vida de tempos em tempos, seria muito mais fácil do que você viver quebrando a cara e depois ter que fazer tudo de novo. Mas o povo infelizmente não tem essa cultura. A gente não tem essa cultura. A gente entende que se eu demorar para fazer, eu vou fazer de uma vez só, deixa estragar. Mas você acaba gastando muito mais, você acaba perdendo seu tempo, perde a qualidade de vida. Tem muita gente que tem depressão. Irmãos, eu atendi aqui diante de Deus, que eu vou falar para vocês. Eu atendi uma irmã aqui, que ela falou que o sonho dela era reformar a casa dela, mas que ela já não tinha mais motivação, estava em depressão. Aí sabe qual foi o tratamento que eu fiz com ela? Irmã, vamos fazer um acordo? Você tem condição de reformar a sua casa? Ela falou, tem. Reforma a tua casa. A irmã voltou depois de 2 meses, alegre, feliz. Pastor, estou reformando a minha casa, estou feliz, e não sei o que. Irmãos, sabe, é tão pequeno, tem coisa que é tão pequena. A gente fica perdendo tempo, em vez da gente reformar logo isso aí e viver uma vida, sabe, na presença de Deus, buscar excelência, ter uma vida de sucesso, mas a gente prefere, sabe, perder o nosso tempo com coisas pequenas ao invés da gente reformar as nossas vidas. Então Neemias, ele tinha ali na mão dele alguns pilares para fazer essa reconstrução, e um dos pilares eu chamo de consciência. Ele tinha consciência de que o povo dele estava perecendo. Ele sai do lugar, ele sai da zona de conforto dele para ir ajudar o povo judeu. Ele larga o bom e o melhor para ir lá ajudar o povo. E você precisa entender hoje uma diferença entre reformar e construir. Diga, reformar e construir. Tem gente querendo reformar aquilo que é para construir, e tem gente querendo construir aquilo que é para reformar. Está todo perdidinho na vida. Deus está falando, filho, você primeiro precisa construir, depois você reforma. Aí tem gente querendo reformar o que nem construiu ainda. E tem gente que na hora de construir não quer, na hora de reformar quer construir. Está largando aquilo que já construiu para começar do zero, para quebrar a cara de novo, e lá na frente quebrar de novo e voltar para a estaca zero. E esse ciclo vicioso, ele vai se repetir na sua vida o tempo inteiro. Entenda uma coisa, irmãos, aquilo que já foi construído não faz sentido jogar fora. Se Deus te deu a oportunidade de construir, não queira jogar fora para começar tudo novamente. Você precisa entender as fases da sua vida. Que fase você está? Esses dias uma pessoa falou assim, nossa pastor, e tal, falou comigo, com a pastora, né? A nossa amizade mudou e tal. Eu falei, claro que mudou. A nossa vida está evoluindo, então as coisas têm que evoluir também, né? Lá atrás a gente tinha uma amizade de diáconos, hoje a gente tem amizade de pastores. Então as coisas vão mudando na vida. Por quê? Porque a gente vai tratando a vida com mais seriedade, a gente vai entendendo outras coisas que lá atrás não era importante para a gente, mas conforme a gente vai crescendo emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, algumas coisas precisam mudar. Mas é claro, tem que mudar para o bem, tem que mudar para o crescimento, não apenas o crescimento nosso, uma única pessoa, porque o nosso propósito de vida está em ajudar pessoas. Então eu e você, a gente precisa ser especialista em pessoas, conhecer pessoas, mas para eu ser um especialista em pessoas, primeiro eu preciso me conhecer. Eu preciso entender as minhas debilidades. Na minha mentoria eu pedi para as pessoas escreve aí no seu caderno quais são as suas debilidades. Porque quando você escreve as suas debilidades, você toma consciência. Você sabia que eu era um cara extremamente dominante? Sou extremamente dominante, mas o meu ato de domínio, me faltava o domínio próprio sobre a minha vida. Então eu era uma panela de pressão a ponto de explodir a qualquer momento. Bastava uma vírgula, eu precisei anotar isso no papel e colocar assim, falta de domínio próprio. E o que isso acarreta na vida do ser humano? Cara, eu vou ser infeliz, minha família nunca vai estar feliz, eu não vou conseguir construir relacionamentos saudáveis,
E eu comecei a trazer consciência da minha vida. E aí hoje eu entendo que na hora que eu passo um pouquinho, opa, eu já me feri muito por causa disso. Então chega, é bom eu ter domínio próprio. Tem gente que começa projetos e para no meio do caminho, procrastina a todo momento, começa a fazer uma coisa, não vai dar certo não, já desiste. Irmão, em nome de Jesus, traga consciência das tuas debilidades. Não é com tapinha nas costas que você vai crescer não, é no confrontamento que nós crescemos. Alguém tem que olhar para você e falar assim, beleza, você está desistindo do seu ministério? Aonde você vai estar daqui a 5 anos, minha filha? Meu filho? Você está pensando que mas eu me frustrei com o passado. Ok, isso faz parte. Sabe por quê? Porque infelizmente o ser humano fere o outro ser humano. Mas sabe o que eu chamo isso? Eu não vou olhar para isso e falar assim, eu fui ferido para a morte. Não. Esse talvez seja o seu tempo de treinamento, o seu campo de treinamento. Sabe por quê? Porque um ser humano é uma lixa para o outro. A gente aprende literalmente passando por alguma dificuldade, passando por um problema. E quando a gente vence o problema, a gente atrai a atenção do mundo espiritual para as nossas vidas. Eu falei aqui na quarta-feira, como é que Davi foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel? Aonde ele foi escolhido? Qual foi a etapa da vida dele que Deus olhou para ele e falou assim, esse vai ser o futuro rei de Israel? Sabe onde foi, irmãos? Não foi lá na fronte de batalha, depois que ele matou o gigante filisteu, não. Porque ali já estava notório que ele seria um cara relevante. Ele foi escolhido a rei de Israel lá cuidando das ovelhas no pasto. Foi fazendo as pequenas tarefas que Deus confiou na vida dele, que ele se tornou o rei. Sabe por quê? Porque foi lá, na hora que ele defendeu as ovelhas com a sua própria vida, quando o leão veio atacar, ele enfrentou o leão, depois um urso, ele enfrentou um urso. Deus falou, se esse menino colocou a própria vida dele em risco para salvar uma ovelha, imagina só se ele for o rei de Israel, o que ele vai fazer por uma nação. E aí a gente tem essa mentalidade tão limitada, sabe, às vezes Deus confia algo pequeno na sua mão, mas é só um tempo de treinamento. Deus está construindo a tua história. Aí você fala, mas isso é pequeno demais para mim, eu sou muito grande para isso. Oh meu Deus do céu. Se coloque, irmãos, entenda quem é você diante do reino de Deus. Deus te confia carregar a cadeira, carrega a cadeira. Deus te confia lavar o banheiro, lava o banheiro. Se Deus confiou algo na sua mão, é para você ser feliz. Sabe o que Deus confiou? A primeira coisa no meu ministério, irmãos? Carregar cadeira. Eu levei o título de carregador de cadeira organizado. Já contei isso para vocês, sim ou não? Um dos meus melhores amigos virou para mim e falou assim, por que o povo fala tanto de você? Você nada mais é para mim do que um carregador de cadeira organizado. Eu fiquei triste. Falei, poxa vida, estou estudando tanto, batalhando, sabe? 7 anos de estudo de teologia ininterrupto, saindo de casa, servindo a Deus, cuidando da família, trabalhando, estudando. E o meu amigo falou que eu sou um carregador de cadeira organizado. Aí o Espírito Santo falou para mim, filho, essa é a primeira tarefa que eu quero te entregar. Organiza bonitinho, faz com excelência que você vai ver onde eu vou te colocar. Então é assim que Deus faz as nossas vidas. A gente tem que entender o tempo do propósito, o tempo certo. Pastor, estou construindo, amém, constrói com excelência, mas lá na frente você vai passar pela reformulação. Lá na frente vai chegar a etapa da reforma. Toma consciência se é hora de avançar ou se é hora de retroceder 1 degrau para avançar 2, 3 degraus. Mas a reforma faz parte do processo. Fala para a pessoa que está do seu lado, a reforma faz parte do processo. Irmãos, Deus vai te dar a oportunidade de construir e Deus vai te dar a oportunidade de reformar. Entenda qual é o ciclo e a etapa da sua vida em nome de Jesus. Quando você inverte o ciclo natural, você simplesmente está queimando etapas na sua vida. E quando você queima etapas, você não se prepara para chegar no seu destino profético. Quando você queima etapas, você não se prepara para chegar onde Deus quer que você chegue. Olha só, estatísticas mostram que quem se casa pela primeira vez, quase a metade, ou seja, 50% das pessoas acabam se separando. Então aquele que construiu um casamento, casou a primeira vez, a metade estatisticamente se separa. É muito, né, gente? É muito. Não vou nem falar qual é o meu papel e o teu papel para a gente salvar esses casamentos, mas eu só quero te mostrar a estatística. Mas enquanto isso, segundo o casamento, o índice de divórcio é ainda maior, cresce para 70%. Uai, peraí, não entendi. Eu casei, imaturo, convivi, 5 anos com uma pessoa, sei lá quanto tempo, resolvi
Cheguei na tempo que era para reformar, na hora que começou a dar uns probleminha, era para eu reformar, ao invés de eu voltar a reformar para eu poder crescer. Aí eu resolvi demolir aquele casamento, aí voltei para o começo. Aí eu vou construir outro casamento, mas estatisticamente está dizendo que o segundo casamento, a chance de divórcio é muito maior do que o primeiro. E até quando a gente vai ficar dando murro em ponta de faca? Sabe, Deus ele tem falado muito para mim, filho, ensina o povo a usar a ferramenta certa para fazer o trabalho certo. Sabe por quê? Se eu precisar martelar um prego, eu uso que ferramenta? Martelo. Não, vocês estão errados, alicate. Chave de fenda. É óbvio, irmãos. Você tem que martelar, é um martelo, para de inventar. Se você não tem um martelo, arruma um martelo emprestado, compra um martelo, mas não fica martelando com a mão não, que você vai se machucar. Tem muita gente, irmãos, que Deus está falando assim, reformula, filho, reforma. Aí você discutiu com uma pessoa importante da sua vida. Hoje pela manhã uma menina veio aqui me abraçar e falou: pastor, obrigado por essa pregação, pastor. Eu briguei com meu tio alguns anos atrás, meu tio falou um monte de besteira para mim. E eu fiquei tão magoada, eu estou magoada com ele. Mas eu falei o seguinte, irmãos, que tem hora que a gente precisa reformular. A gente precisa arrancar esse peso, essa bagagem que está sobre as nossas costas. Se for necessário, mesmo magoado, vai lá e fala assim: irmão, deixa eu falar uma coisa para você, me perdoa. Mas foi ele que te magoou, pede perdão em nome de Jesus, joga isso fora, vai viver a sua vida. Sabe por quê? A falta de perdão é como se a gente estivesse chutando pedra. E quando a gente chuta pedra, a gente machuca o nosso pé. E tem muita gente chutando pedra, sentindo a dor, aquela dor que parece que vai arrancar algo do teu peito. Tudo aquilo que a gente foca e expande, a gente fica pensando naquela pessoa que nos magoou e a gente não consegue pedir perdão. Irmão, em nome de Jesus, sai daqui hoje, pega o seu telefone, se tem alguém para você pedir perdão, ei, em nome de Jesus, me perdoa aí, vai. Isso não quer dizer que você precisa ser amigo dessa pessoa, que você vai construir um relacionamento. Meu, a pessoa te magoou, pede perdão, tira isso do seu coração, se livra disso, você não tem amnésia, tá? Você vai lembrar que a pessoa te magoou, mas você vai arrancar aquilo de dentro de você. A falta de perdão, ela corrói a nossa alma. Reformula a sua vida hoje em nome de Jesus. Tem alguém para pedir perdão? Ei, pega seu telefone, liga, sai do culto, vai na casa, sei lá, faz alguma coisa, irmãos. Como é que a gente vai crescer na vida se a gente não consegue entender nem qual etapa que a gente está vivendo? Se eu não entender aonde eu estou, eu não consigo avançar. Por isso que a vida de muitos está amarrada, está um embaraço só. Você não consegue entender a etapa da sua vida. Aí a palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. É o que está faltando para o povo de Deus para romper. O povo de Deus, desculpa, é um povo chato, um povo cheio de blá blá blá, cheio de conversa fiada, questiona tudo, reclama de tudo, em vez de ver. Irmãos, entenda uma coisa, Deus ele se manifesta de múltiplas formas. Se ele fosse se manifestar de uma forma só, não precisava de mim, de você, ele criava um monte de robô. É por isso que Deus quer usar a tua vida, quer usar a minha vida, quer usar, precisa de um pastor Vitor, tem que ter um pastor Vitor, mas também tem que ter um pastor Severo, mas também tem que ter um pastor Fernando, mas também tem que ter um pastor Ana, tem que ter uma pastora Vanessa, tem que ter você, porque nós formamos o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo nada mais é do que uma engrenagem, e a gente está caminhando ali, no nosso foco, fazendo as coisas acontecerem aqui na terra, visando o reino espiritual. Aí enquanto a gente está aqui, a gente pode ter uma vida abundante. Eu estou vivendo aqui na terra, por que não ter uma vida legal, uma vida bacana? Por que ficar queimando filme de Jeová, quebrando carro na rua, passando fome, passando necessidade? O povo de Deus ainda não entendeu a força que a gente tem nas nossas mãos. Se juntos nós entendêssemos a força, desenvolvêssemos um projeto e caminhássemos juntos para fazer a diferença nessa terra, irmãos, a gente ia arrasar, ia arrebentar. Mas sabe qual é a grande questão? É que cada um só olha para o seu umbigo. Eu tenho que comer, tenho que beber, vou levar lá a cesta básica para a igreja, nada. Esse irmão está passando fome porque ele não trabalhou. Tu não sabe, irmão, o que está acontecendo na vida dele. Lá em Dubai, nos Emirados Árabes, o sheik de Dubai, ele não constrói para ele constrói para o povo. O lema dele é que o povo seja digno. Você quer montar uma empresa em Dubai? Você pode montar. 51% das cotas da tua empresa tem que ficar para um Emirates. Nenhuma empresa de fora de Dubai pode ser constituída lá se um nativo não tiver sociedade majoritária. Por que não podia ser assim com o crente? Aí o crente um enrola o outro, um engana o outro. Eu vou levar meu carro no mecânico, eu levo lá no ímpio, mas eu não levo no crente. Por quê? Porque o crente enrola. Quando é que a gente vai quebrar esse paradigma de crente? É tudo enrolão, gente. Quando é que a gente vai construir uma vida, sabe, refletindo o amor de Cristo?
Quando que a gente vai construir uma vida fazendo as coisas com excelência? Tá cheio de crente mais ou menos, fazendo tudo coisa mais ou menos. Vai lá no trabalho e faz mais ou menos. Tá achando que está enrolando o patrão. Você está enrolando a sua própria vida mesmo, irmão. Você não está conseguindo crescer na tua vida porque só faz tudo mais ou menos. Põe a mão no arado, mais ou menos. Põe a mão no ministério, mais ou menos. Se torna um voluntário na obra, mais ou menos. É um líder, mais ou menos. É tudo mais ou menos. Sua vida é um mais ou menos. Qual é a sua percepção sobre você mesmo? Eu sou o top. Aí quem olha para você fala, é um mais ou menos. Crente mais ou menos. Eu não quero chegar no céu com uma noiva toda estrupiada, desdentada, descabelada, feia, banguela. Eu vou levar uma noiva para Jesus bonitona, irmãos. Quando eu chegar lá, Jesus vai falar, filho, parabéns. Sabe por quê? Porque eu não tenho medo de colocar a minha vida à disposição do reino de Deus. Eu não tenho medo de consagrar tudo que eu tenho, a minha vida, os meus bens. Tudo que eu tenho não é meu não, minha esposa não é minha não, Deus me emprestou ela, glória a Deus por isso. Minhas filhas, Deus me emprestou também. Vou cuidar, vou devolver para Ele em perfeito estado. Vai ser carro usado com pneu furado não. Se tiver que reformar, eu reformo. Né, patroa? Aí, tá vendo? Já foi uma declaração de amor. Você queria uma declaração de amor? Foi uma surpresa, uai. Surpreendi no dia das mães, ó, surpresa. Ganhei na Mega hoje. É assim, gente, que funciona. Tem hora que a gente tem que reformar. Reforma. Uai, ó, reformei meu nariz. Tô feliz. Quer dizer, eu acho que eu tô. Vamos ver o resultado daqui a 3 meses. Vai ficar com esse trem aqui 3 meses, Jesus. Escorrendo o nariz, mas daqui a pouco tá tudo bem, né? Faz parte do processo. Tem que reformar, reforma. Olha aí pro irmão que está do seu lado e diz, tem que reformar, reforma logo, irmão. Deixa eu trazer bem rapidinho 3 lições aqui para você. Primeira lição, repete assim comigo. Toda reforma tem um ponto de partida. Toda reforma tem um ponto de partida. Por onde começa uma reforma na construção civil, irmãos? Quem sabe me dizer? Não, quem estava aqui de manhã e fala, ficou fácil, né? Por onde começa uma reforma? Qual é o ponto de partida? Alicerce, não, alicerce é construção. Vou construir, eu faço a base, sim? Vou construir. A reforma, imagina, na reforma a casa já está pronta. Só que, vamos supor, vamos conjecturar aqui. O casal tal, tem 2, 3 filhas, 3 filhos e tal, passado o tempo, né? Os filhos casam e vão embora e a casa fica muito grande. Então, você vai fazer uma reforma, você vai adaptar ali a casa. Hoje eu não preciso mais ter 3 quartos, então eu vou adaptar, eu vou fazer, sei lá, vou fazer uma sala de vídeo, porque quando os netinhos virem, eu vou assistir, sei lá, jogar videogame com ele. Então você vai adaptar. Reformar é adaptar as coisas, certo? É trazer forma para as coisas, assim, você trabalhando diferente, trazendo forma para as coisas. Então, numa obra, quando a gente vai iniciar, a gente inicia pela demolição. A gente contrata caçamba e sai quebrando a parede que a gente não quer, assim ou não é? Essa parede eu não quero, eu quebro. Aquela ali eu também não quero, eu quebro. E o que significa isso na nossa vida real? Na obra, a gente faz a demolição para tirar entulho, para tirar lixo, para tirar tudo que a gente não gosta. Quando a gente vai começar uma reforma na nossa vida, a gente tem que tirar todo o lixo, pensamento negativo, sentimento negativo, tirar todo o entulho da nossa vida, tirar bagagem desnecessária. Às vezes a gente está carregando peso sem necessidade. Deus está falando assim, filho, para de carregar esse peso, não precisa mais carregar. Mas você está carregando o peso. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim para ele, é só tirando o velho que Deus coloca o novo. Só quando você tirar o velho da tua vida, Deus entra com o novo, irmãos. Quando o velho Vitor morreu, Deus trouxe um novo Vitor, preparado para cumprir o propósito dele, mas teve que sair o Vitor dominante, que explodia, que era bravo, que continua sendo um pouquinho, mas é só um pouquinho. Mas é um bravo bonzinho, sim ou não? Sim, né, gente? Vai, me ajuda aí, em nome de Jesus. Então, presta atenção. O velho e o novo não se mistura, não tem como misturar. Você não consegue misturar coisa velha com coisa nova. Marcos 9,16 diz, ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo novo fará romper a roupa velha e o rasgo ficará ainda maior. Jesus está dizendo mais ou menos o seguinte, as coisas precisam estar no lugar certo e na hora certa. Resumindo, Jesus está dizendo assim, para de dar jeitinho na tua vida, para de construir puxadinho na tua vida. Se eu pegar um vinho novo e colocar num odre velho, o que é um odre, irmãos? É uma bolsinha de couro, só que o couro envelhece.
Por quê? Porque os beduínos usam muito até hoje, no deserto eles usam odres. Então são bolsinhas de couro, e conforme o sol vai batendo, ela vai ressecando. Então quando eu pego um vinho novo, que ainda vai passar pelo processo de fermentação, esse vinho, ele vai começar a fermentar dentro daquele odre, o odre não vai aguentar e vai romper. Com isso eu perco o odre e perco o vinho. Então Deus está falando assim, não tem como misturar mais o velho com o novo. O que é velho ficou no passado. O novo é a reformulação que você vai fazer para viver uma vida de sucesso na terra. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Aí eu estou com azeite, eu estou com óleo queimado na minha botija. Não serve mais para nada, meu óleo já queimou. Já sou aquele crente chato, questionador. Vem para a igreja só para questionar essa igreja com a parede preta. Esse povo aí não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe, religioso, fariseu? Tá já cheio de óleo queimado, não consegue mais adorar a Deus genuinamente. Finge que adora. Postura de crente, roupa de crente, Bíblia debaixo do braço. Mas o óleo já está queimado, já foi. Ao invés do irmão pegar, tirar o óleo queimado e falar, Deus, enche a minha vida de óleo novo, o irmão prefere misturar. De vez em quando ele tem consciência, adora, entra um pouquinho de óleo novo. Mas mistura os dois, vira um trem ali que perde a forma, irmão. Então tem muita gente carregando hoje bagagem desnecessária, falta de perdão, bagagem desnecessária. Carregando o peso do passado. Reformar significa dar uma nova forma àquilo que já existe. Aprenda a dar uma nova forma nas coisas que já existem na tua vida. Em nome de Jesus. Está na hora de começar uma grande reforma na sua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado. Tira todo o entulho, tudo que não presta, e dê espaço para o novo de Deus. Em nome de Jesus, amém? Amém. Segunda lição da noite. Essa aqui é mais forte que a primeira. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, irmão, trabalhe mais e fale menos. Eita. Ninguém consegue ter êxito na vida sem trabalhar. Pronto, isso é fato. Se eu não trabalhar, eu não consigo sustentar minha família, minha casa, eu não consigo, não tem jeito. Neemias, quando teve a grande oportunidade de falar com o rei, ele estava fazendo o quê? O que ele estava fazendo? Trabalhando. Ele estava servindo o rei. Ele teve a oportunidade de falar com o rei porque ele estava trabalhando. Aí diante de uma conversa saiu uma grande reforma. Uma conversa que às vezes você parece boba, fora de tempo, talvez é aquela conversa que vai elevar o teu nível. E aí Neemias ele foi muito sábio, sabe por quê? Porque ele sabia falar com o rei. Diga, aprenda a falar com autoridade. Às vezes você queima seu filme, irmãos, porque você não sabe falar com uma autoridade constituída por Deus na terra. Tem a oportunidade de sentar na mesa, abre a boca, fala besteira. Teve um amigo meu uma vez que chegou num pastor hoje extremamente relevante, um dos mais relevantes do Brasil. E na época esse pastor precisava de um cara para ser o braço direito dele. E aí falou, irmão, vamos tomar um café? Vamos. O irmão ficou 1 hora contando as desgraças da vida dele. O pastor olhou e falou, como é que eu vou ter um cara desse do meu lado, gente? Perdeu a oportunidade da vida. Continua no mesmo estágio. Continua fazendo a mesma coisa. Perdeu uma grande oportunidade. O texto bíblico diz assim, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus do céu. Primeiro ele consultou aquele que já viu o futuro. Foi pedir para Deus uma instrução antes de fazer alguma coisa. E respondi, se for do teu agrado, rei, o seu servo pode contar com a sua benevolência, me deixe ir até Judá, onde os meus antepassados estão enterrados. Sabe o que isso quer dizer? Que tem muita gente que reclama de oportunidade, mas não sabe se portar na presença de uma autoridade. Eu não tenho oportunidade. Se eu tivesse a oportunidade de conversar com o pastor Vitor, eu ia falar tudo que eu já fiz ministerialmente, e eu vou pegar, e aí na hora que você tem a oportunidade de sentar, irmãos, você fala o que não deve. E aí já foi, queimou o filme, porque falou, está falado, não volta mais atrás. Isso não é só com o seu pastor não, tá? Isso é com o teu chefe. Às vezes você precisa de uma promoção, tem oportunidade de falar com o homem, você vai lá e fala o que não deve. Perde uma grande oportunidade na sua vida. Neemias ele já tinha um plano em mente. Quando ele entrou na presença do rei, ele não foi simplesmente para chorar. Fala para o teu irmão, não adianta ficar chorando. Choro não comove o coração de Deus não. Ele tinha um plano em mente, ele foi lá, ele já tinha tudo estabelecido. Ele falou, na hora que o rei olhar para o meu rosto, ver que eu estou triste, ele me perguntar por quê, eu vou falar o porquê. E na hora que ele me der trela, irmãos, eu vou vir com um plano e vou desenrolar o rolo na presença dele.
Então foi trabalhando que surgiu uma conversa. Eu canso de falar aqui que água parada apodrece. Bicicleta parada não te leva a lugar nenhum. Se você ficar parado, irmão, não vai acontecer nada na tua vida. Tem gente que às vezes fala, estou desempregado. Ok, e aí, se movimenta. Você quer que Deus faça alguma coisa na sua vida? Deus não vai fazer nada a partir do zero. Deus vai fazer a partir do pouco que você tem. Se você tem um pouquinho, entrega na mão de Deus, que aí Ele faz um milagre na tua vida. Mas não é assim, Deus, eu não tenho nada para te entregar. Aí eu vou te responder o seguinte, ninguém é tão pobre que não tem nada para dar. Você tem uma habilidade dentro de você que você pode entregar algo para Deus. Ontem eu entrevistei uma voluntária lá do pastor Eduardo, e ela falou que não estava servindo ainda porque ela não tinha tempo e tal. Eu falei, mas o que você sabe fazer? Ela falou, pastor, eu sou cozinheira das boas. Eu falei, ministério da cantina, coloca a irmã lá para cozinhar. Gostou da ideia? Gostei. Se inscreve. Foi lá e preencheu a ficha na hora. Diz que vai começar a cozinhar na igreja. Eu não sei o que fazer. Você sabe cozinhar, irmã, vai cozinhar. Faz alguma coisa em nome de Jesus. Mas para de ficar parado esperando a coisa cair do céu. A única coisa que caiu do céu que eu conheci até hoje foi Satanás. Não sei mais nada de bom que caiu do céu. Caiu, que foi o que não prestava. Então o que cai do céu é aquilo que não presta. Entende isso em nome de Jesus. Sabe qual era o plano de Neemias? Quem sabe qual era o plano de Neemias? Ele tinha um plano, mas ele não falou para ninguém. Ele só declarou o plano dele na hora certa. E mesmo declarando o plano na hora certa, surgiu 3 endemoniados de Satanás: Sambalate, Tobias e Gesem. E a palavra de Deus diz que esses 3 endemoniados lá começaram a zombar do plano dele. Só que Neemias, irmãos, ele sabia o que ele queria. Olha só o que ele fala. Quando os caras começaram a zombar deles, ele falou assim, o Deus do céu fará com que sejamos bem-sucedidos. Ele tinha convicção porque ele tinha intimidade. O texto revela que primeiro ele orou a Deus para apresentar o projeto. Deus falou, vai filho. Ou seja, ele tinha uma instrução para fazer o que ele fez. Ele não fez por causa da vontade própria dele. Quando Deus falou vai, Deus preparou o coração do rei. Deus preparou tudo para ele. Aí ele continua assim, nós e os nossos servos começaremos sim a reconstrução, mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte e nem terão direito legal nisso. Sabe o que ele estava dizendo? Vocês estão tirando sarro, você não quer fazer, é problema teu. Só que depois não vem reivindicar uma parte na herança, porque você não vai ter. Vocês estão zombando da obra que Deus mandou eu fazer. E o Deus do céu não vai te dar recompensa nenhuma, seu nome não vai ser escrito. Neemias teve uma grande recompensa. Você acha que Neemias ele foi um cara relevante porque ele servia bem o rei dele? Foi por isso? Sim ou não? Claro que não. Ele se tornou um cara de honra porque ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Foi depois de um grande projeto que o nome dele foi estabelecido. Se você chegar em Jerusalém hoje, 3.000 anos depois, falar quem foi Neemias, qualquer um sabe te explicar a história de Neemias. Ele deixou a sua posição, se colocou no lugar dos mais fracos e começou uma grande obra. O nome dele só entrou para a nação, para a história de uma nação, porque ele pagou o preço de fazer o dobro. Neemias não foi um medíocre. Vai lá, Neemias, coloca uma portinha lá. Não, eu vou reconstruir muro, vou colocar porta, vou fazer tudo bem feito. Se você quer se destacar, aprenda a pagar o preço. Reformule a sua vida e faça o dobro. Em nome de Jesus. Terceira e última lição. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: reformar não é fácil, mas é necessário. Reformar não é fácil não, irmãos. Por que não é fácil? Porque a nossa mente humana está adaptada para a construção e não para a reformulação. Então quando a gente fala em reformular para a nossa mente, é muita energia que tem que gastar para poder reformar algo que você já colocou na mente que não dá certo. Porque a tua mente ela quer te proteger. Só que nem sempre ela te protege da forma correta. Na verdade, o nosso cérebro ele só não quer gastar energia. Então, por exemplo, eu preciso reformar a minha vida. Preciso emagrecer 2 quilos. O que eu preciso fazer? Academia, correr, fazer alguma coisa. Mas a minha mente fala assim: não corre não que você cansa. Deixa a sua energia para pregar, para fazer outras coisas. Você vai ficar correndo que nem bobo, não faz isso não. Aí eu não consigo reformular, e eu estou com 2 quilos a mais, Aí eu vou ficar com 3 a mais, com 4 a mais, daqui a pouco estou grandão, fortão. E aí, tudo bem que eu não tenho tendência, mas se eu não cuidar da minha vida, quem vai cuidar? Você está entendendo isso? Então eu preciso reformular, é o tempo de eu fazer aquilo que eu não gosto para eu ter o resultado que eu quero. Tem coisas na vida que a gente não gosta de fazer. Eu não gosto de correr, eu gosto de comer picanha, você gosta? Eu prefiro comer picanha do que ficar correndo, mas tem coisas na vida que a gente tem que fazer o que a gente não gosta para a gente ter o resultado que a gente quer lá na frente.
Ah, eu não gosto de tal coisa. Ok, irmão, mas isso aí faz parte do seu destino profético? Então faça em nome de Jesus. Construir é diferente de reconstruir. Construir é diferente de reformar. A reforma de Neemias não foi uma reforma apenas no mundo físico. Não era só para o homem ver. Era uma reforma de cunho espiritual também. E hoje Deus está falando muito ao meu coração, que está na hora da gente reformar o quê? Reformular a tua vida. Nas 3 áreas, os 3 pilares principais da tua vida. Vida física, repete comigo, vida física, vida emocional e vida espiritual. Deus está te chamando para reformular uma dessas 3 áreas da sua vida hoje, em nome de Jesus. Uma obra de 52 dias, feita em tempo recorde. Sabe o que é reformular? É você pegar tudo aquilo que está destruído e dar uma nova forma para ele, fazer ele voltar ao estado natural, devolver a estrutura original. Em vez de tu jogar fora o teu casamento e demolir ele, faz ele voltar à estrutura original. Ao invés de você parar com o teu ministério porque alguém te magoou lá atrás, faz ele voltar à estrutura original. Ao invés de você abandonar a sua vida, faz ela voltar à estrutura original em nome de Jesus. Irmãos, entenda uma coisa, isso aqui é muito importante para finalizar. Você não está aqui para interpretar um papel. Para de ficar interpretando. Olha só, estamos aqui para viver o nosso propósito, reconstruir as nossas vidas, as nossas famílias e os nossos ministérios. A gente está nessa terra aqui para uma grande reconstrução. Não é para ficar vivendo de aparência não, ficar interpretando um papel. Anota essa frase aí, em nome de Jesus. Quem não tem propósito não sustenta performance. Tem muita gente vivendo de aparência. Sabe o que significa performance, irmãos? Performance é o seguinte, ó, quando a gente fala de teatro, performance é o mesmo que interpretar um papel. Tem muita gente, muito cristão, interpretando um papel de crente. Mas é só uma interpretação. Quem não entende propósito, vive de performance. Ou seja, quer performar para mostrar para os outros. Ao invés de você mostrar para os outros, você poderia estar construindo uma vida, reconstruindo a sua vida para Deus, para Cristo, não para o homem ver. Eu falei sobre percepção, como é que as pessoas veem o Fábio, como é que as pessoas veem o Felipe, como é que as pessoas veem a Mari, como é que você se vê? Qual é a sua percepção? Melhor, como é que Deus te vê? Deus te vê como um homem ou uma mulher reta, íntegra e temente a Deus? Ou te vê como um crente domingueira? Que vem na igreja no domingo, mas durante a semana faz um monte de coisa errada. Como é que o Espírito Santo te enxerga no seu dia a dia? Lembra de uma coisa, eu e você, nós não estamos aqui para interpretar um papel. Nós estamos aqui para viver o nosso propósito divino na terra. O nosso para que nascemos em nome de Jesus. Você está disposto a reconstruir a sua vida hoje? Sim ou não? Dá um glória a Deus quem quer reconstruir. Então se coloca de pé em nome de Jesus.